Levanta-te e resplandece, porque eis que a glória de Deus vai nascendo sobre ti. Esse versículo de Isaías 60 vem nos dizer acerca de um avivamento, de uma promessa qual Deus prometeu ao seu povo. E ele está dizendo, ó, levanta-te e resplandece, porque eis que a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Talvez você está buscando por um avivamento, talvez você está buscando por algo que até agora não chegou, mas você vai entender quando a palavra de Deus diz para você se levantar, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então você vai começando a entender que para poder se cumprir na sua vida tem que ter uma iniciativa sua. Você está deitado ainda no chão? Deus está mandando, levanta, porque a minha glória vai nascer. Mas a partir do momento que você se levantar, se posicionar, talvez você está buscando por um avivamento e esse avivamento ainda não aconteceu na sua vida. Mas por que será que esse avivamento não aconteceu ainda? Você está buscando? Pedir somente de boca é algo como diz a palavra de Deus. A fé sem as obras, ela é morta. Então, para eu poder receber, eu não devo somente pedir, mas eu tenho que buscar também. Não adianta eu só pedir e falar, Deus, me entrega, mas eu não busco, eu não jejuo. Eu não obedeço à voz do Espírito Santo. Então, não adianta somente eu ter fé e as minhas obras não cooperarem com a minha fé. Então, você vai começar a entender que o rolo santo do Senhor, esse rolo de mistério, só vai desenvolver na sua vida a partir do momento que você começar a contribuir para que isso aconteça na sua vida. Você quer descobrir quem é o seu chamado, quem é você diante de Deus? Então começa a buscar. Você quer que a porta se abra na sua vida? Começa a buscar. Vamos entender aqui que quando Moisés estava ali no Mar Vermelho, na abertura do Mar Vermelho, a palavra de Deus diz que Moisés clamou a Deus. E aí a palavra de Deus vai dizer que Deus respondeu a Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então você está entendendo que para poder cooperar na sua vida, você precisa marchar, precisa de uma iniciativa sua. Então você vai começando a entender os pontos que o Senhor quer te mostrar. Para poder se cumprir na sua vida, você precisa marchar. Não é ficar no acomodismo, não é esperar que vai cair do céu. Você tem que agir com um passo de fé. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Então, você está esperando algo que você sabe que vai acontecer, você não sabe o que é o certo, porque Deus, ele vai te falar que ele tem algo novo para você. Mas para você saber, você precisa buscar, você precisa se aprofundar. E como eu posso me aprofundar para saber os mistérios de Deus sobre a minha vida? Como eu posso buscar mais intimidade, saber o que Deus quer de mim? No jejum, na oração, na palavra. Você vai começando a se firmar nos propósitos divinos do Senhor. Então, você vai entender outro detalhe quando Moisés chega na abertura ali do Mar Vermelho e Deus vai lá e fala com Moisés, Moisés, estende o cajado. Então, Deus está mandando para você, estende o cajado. Tem que ter uma iniciativa sua. Tem que ter a colaboração da sua parte, não adianta você somente ficar pedindo, Senhor, eu quero. Mas você também está jejuando, você está buscando. Não adianta eu só pedir e falar, Senhor, eu quero isso, eu quero que o Senhor me dá isso. Ficar em pensamento, se eu não buscar, eu não vou poder ter isso. Porque é no relacionamento com o Senhor, é na profundidade. Por quê? Porque quando nós queremos algo do Senhor, é aí que nós começamos a nos aprofundar, como na oração, no jejum. E é isso, muitas das vezes, que o Senhor permite na nossa vida, as lutas diárias, para que a gente possa se chegar a Ele. Porque se não tiver luta na nossa vida, nós não oramos, nós não buscamos. E aí o Senhor permite as lutas da vida para a gente aprender que nós temos que ser totalmente dependentes dele. Porque nós não somos como pessoas maduras que fazem tudo sozinha. Ah, eu vou dar conta sozinha. Não. Se não tiver a ajuda de Deus, não vai para frente. Os nossos planos, primeiramente, tem que estar firmado em Deus. Tem que estar direcionado por Deus. Você tem direcionado os seus planos a Deus ou você tem tentado fazer da sua forma, da sua maneira, sozinho?
Então, a Bíblia fala assim, ó, sem mim nada podereis fazer. Então, se não tiver Deus, se a sua confiança não tiver depositada em Deus, você está tentando fazer sozinho. E quando você tenta fazer sozinho, você não consegue. Você não consegue chegar ao propósito daquilo que você almeja, porque você está tentando fazer sozinho. Então, você vai começando a entender que você tem que ser dependente de Deus em tudo. Você está buscando direção de Deus em todos os seus propósitos, em todos os seus planos. Talvez algo está dando errado na sua vida. Talvez algo já não é mais para você estar ali. Você está teimando, você quer continuar ali. Mas a verdade é que Deus já mandou você sair daquele lugar. Deus já mandou você fechar aqueles ciclos de amizade. Porque essas pessoas, esses lugares estão atrapalhando para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Porque você está preso ainda ao passado. E Deus quer fazer você viver o novo. Mas eu não posso viver o novo se eu estiver presa ao passado. Então Deus está dizendo, para você viver o extraordinário que eu tenho para você, tem que haver um passo. Tem que haver a fé sua se manifestar. E como a minha fé se manifesta com as minhas obras, as minhas atitudes, a promessa de Deus se cumpre na minha vida. A palavra de Deus diz, é bem interessante isso, que a palavra de Deus diz, que Deus mandou Jonas descer até a cidade de Nínive e apregoar contra ela. Só que Jonas desobedeceu a Deus e desceu para Tarsis. Então você vai começando a entender, eu quero que a promessa de Deus se cumpra na minha vida, mas você está cooperando para que ela venha acontecer na sua vida? Tem que haver obediência sua também. Não adianta só ficar esperando para que a promessa cumpra na sua vida se não tem um esforço da sua parte. As promessas de Deus se cumprem com aqueles que são fortes, aqueles que são corajosos, aqueles que não temem, aqueles que são ousados na fé. Então você vai entender aqui outra pessoa de muita importância ali na Bíblia, ali, que vai nos citar a palavra de Deus sobre Abraão. Quando Deus apareceu a ele e disse, Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, Abraão simplesmente foi, ele não questionou a Deus. Assim, mas por quê? O que vai ter lá para mim? Não, ele simplesmente obedeceu e ele foi. E é isso que Deus quer ver da sua parte. A fé sem você perguntar o porquê disso, o porquê daquilo. Deus está falando, eu só te falo que é extraordinário que eu tenho para você. Não precisa você perguntar o que eu estou fazendo. Deixa eu trabalhar, porque no tempo certo vai vir à luz aquilo que eu estou almejando para você. A Bíblia fala que Deus planeja para nós planos de bem. São coisas que não vai nos causar dano. Eis que ele faz algo para que nós podemos prosperar, para dar a nós cada um futuro melhor. Então, entenda que o que Deus está fazendo na sua vida, por mais talvez esmagador que está sendo na sua vida, talvez uma prova que você está passando, mas entenda que tudo isso está cooperando para o seu bem. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Engraçado que quando você olha essa passagem, você vai entender. Então tudo vai dar certo para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo vai dar certo para o meu bem. Tudo vai acontecer do jeito que eu quero. Não. A palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você vai começando a entender, peraí, se todas as coisas cooperam, não é tudo dar certo. Quer seja bom, quer seja mal, está cooperando para o seu bem. Então, talvez você está passando por uma calúnia, uma decepção, uma humilhação. E aí, é nisso que essa palavra se resume. Todas as coisas cooperam para o bem. Estão te caluniando, está cooperando para o seu bem. Ainda que pareça que é uma coisa horrível, mas Deus não molda no conforto. Deus não molda você na luxúria. Deus não molda você da forma que você acha que é melhor para você, não. Deus vai te moldar no desconforto mesmo. Deus vai te tirar da zona de conforto e vai te trazer para a zona de desconforto. E nesse tempo, você vai entendendo que você vai amadurecer espiritualmente, você vai crescer, você vai conhecer mais a Deus, você vai ter mais conhecimento. Porque a Bíblia fala assim, ó, o meu povo erra por falta de conhecimento. E quando você está no deserto, você começa a ter mais conhecimento. É onde que você estuda mais a palavra, é onde você lê mais a palavra, você conhece mais a Deus, você ganha espiritualidade, você ganha
crescimento espiritual, então você vai começando a entender, nossa, eu passei por isso, e agora eu estou entendendo por que eu passei por isso. Então, todas as coisas que Deus ele faz coopera para o seu bem. Então, você vai começando a entender que Deus, ele nunca deixou de ser Deus na sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, mas primeiro, tem que ter uma iniciativa sua, levanta. Levanta e anda. Segue firme em frente, mesmo que você não veja o caminho certo, mesmo que você não veja o que vai acontecer lá na frente. Faça igual a Abraão, haja com passo de fé. E que Deus possa falar com você cada dia mais, que Deus abençoe sua vida. Não esquece de compartilhar e de clicar no link, dar uma curtida. E que Deus abençoe você em nome de Jesus.